Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs e a todos que ouvem a esta mensagem que vem da palavra de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para participarmos da palavra de Deus, para ouvirmos esta mensagem que vem da palavra de Deus. E a palavra do Senhor de Deus diz assim no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E é por isso que nós aqui estamos a ouvir esta mensagem, porque ela se trata das palavras de Deus. Por isso aqui nós somos irmãos e irmãs, nos tornamos irmãos e irmãs por causa de ouvirmos a palavra de um só Deus, do mesmo Deus e Pai Celestial de todos nós, através do nome do Senhor Jesus Cristo, a paz dele, a salvação, a força e o poder esteja com todos nós. E nós aqui vamos iniciar esta palavra já orando, já concordando que ele venha sobre nós, sobre nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, para abrir eles, para nos abrir os olhos, e nos revelar a sua vontade, o seu querer sobre nós. Então, invoquemos ao nome do Senhor Jesus, o poder de Deus. Pai eterno, Pai celestial, nós aqui, Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, invocamos o Teu nome, nos unimos aqui em 2 ou 3 ou mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para pedir a Ti, ó Pai Celestial, que o Senhor venha fazer em nossas vidas, em nossas almas, a Tua vontade, ó Deus, e faça, Senhor, tudo segundo a Tua vontade e segundo a necessidade, ó Deus, Pai Celestial, de cada um de nós que ouvimos esta oração, que ouvimos a Tua palavra. O Senhor atenda a cada um de nós. E o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do que tem necessidade a cada um de nós. E o Senhor pode fazer tudo, ó Deus Pai, tudo que é da Tua vontade nas nossas vidas. O Senhor pode fazer e nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós com o Teu reino, com o Teu poder, com a Tua salvação, a libertar, a salvar, a curar, a Todo-Poderoso, a fazer aquilo que nós temos necessidades, e o Senhor sabe que do que nós temos necessidade. Então só o Senhor pode fazer por cada um de nós aquilo que precisamos. Então nós pedimos, nós agradecemos e nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, e nós pedimos a Ti que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para ficarmos atentos à Tua palavra, à Tua voz, que é a Tua palavra, que é a Tua verdade. A Tua palavra, Senhor, é a verdade, e nós queremos aqui participar dela, unidos, e concordamos, Senhor, que venha a salvação, que nós ligamos na terra, que haja salvação em nossas vidas, em nossas casas, nossas famílias, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Assim nós concordamos na terra, nós ligamos aqui agora, através dessa oração, dessa mensagem, nós aqui concordamos e pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus, e que assim seja. Amém, Senhor Jesus. E vamos aqui, meus amados, amados do Senhor Jesus, muito mais amados dele do que amados de nós aqui. Vamos continuar essa palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Vamos meditar nas coisas eternas, nas coisas celestiais. Vamos continuar. Amados de Deus, amados do Senhor Jesus, do pastor Senhor Jesus Cristo, nós aqui não somos o pastor, nós queremos ser aceitos
como escravos do pastor, servos, instrumento desse pastor, Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro pastor de todos nós, pastor das nossas almas. E nós aqui somos ovelhas, como todos nós que ouvimos a voz dele, a palavra de Deus, somos ovelhas, irmãos e irmãs, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro e único pastor de nossas almas, Senhor Jesus Cristo, pois nós não temos condição de ser um pastor, de ser o pastor, porque o pastor é o Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o verdadeiro pastor, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então ele deu a vida pelas ovelhas dele. Então ele é o pastor de todos nós. E nós aqui queremos sermos aceitos como ovelhas, como instrumento de Deus, como um escravo do Senhor Jesus, para levar, para divulgar, anunciar a sua palavra que ele mesmo já falou. Nós queremos ser usados, uma ovelha usada para dividir com as nossas próximas, os nossos próximos, nossos irmãos e irmãs, segundo a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, que amam, que gostam de ouvir a palavra de Deus. Nós aqui queremos ser usados para anunciar esta palavra do verdadeiro pastor, Senhor Jesus. Até porque nós não temos condição de dar a nossa vida pelas ovelhas, porque até mesmo as ovelhas não são nossas, são do verdadeiro pastor, Senhor Jesus. Nós somos ovelha dele. Então, se nós aqui somos ovelha, nós não podemos ser pastor. Nós somos ovelhas do Senhor. Todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Todos nós que ouvimos a sua voz através da sua palavra, da palavra verdadeira, porque é a palavra de Deus a verdade, como está em João 17:17. E o Senhor Jesus em oração disse ao Pai Celestial: Pai, santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Então, nós queremos aqui ouvir a voz do pastor, Senhor Jesus Cristo. E nós estamos tratando hoje nessa mensagem para dividir com os nossos próximos, a todos que ouvem a palavra de Deus. Nós estamos a meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. É necessário que nós venhamos a buscar as coisas espirituais, nos dias de hoje, nos dias de trevas, nos dias de engano, de muito engano. Pois o Senhor Jesus disse, em Mateus 24, que nos últimos tempos haveria muitos enganadores, surgiriam no nome dele. Então todos nós devemos estar atentos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para nós não sermos enganados por esses muitos enganadores, e para que nós não sejamos muitos dos enganados, porque surgirão muitos e enganarão a muitos. Porque o Senhor Jesus, quando fala muito, é porque é muito mesmo, é milhares. Quando sai da boca de Deus a palavra muito, é porque é muita coisa, é muito, a ponto de a gente não saber nem calcular a quantidade. Quando sai que é muitos enganadores, é porque é muitos enganadores. E que serão muitos enganados, é porque é muitos enganados, milhares e milhares e milhares. Nós nem podemos contar. Quando da boca de Deus sai a palavra é muito, é porque é muito. Quando Deus diz é pouco, porque é muito pouco. Quando é muito, é porque é muito mesmo. Então nós cremos nisso, porque nós temos que estar na palavra de Deus, buscando a compreender com os ouvidos e olhos espirituais, como Paulo ensinou aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Nós misturamos a palavra, não é para confundir, mas é para abrir os ouvidos espirituais. Então nós estamos firmados sempre na palavra. Então nós vamos aqui, antes de começarmos, nós vamos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Paulo disse
né? Só vamos ler esse versículo, mas podemos ler o capítulo inteiro depois. Então, o Paulo disse assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então nós aqui devemos focar nas coisas que não se veem. Por isso nós queremos que sejam atraídos os que ouvem essas mensagens pelos ouvidos, né? Como também diz a palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Deus. A renovação da nossa fé, o aumento da nossa fé, né? A limpeza do nosso espírito, da nossa mente, nosso coração, ela vem através de ouvir e meditar na palavra de Deus. E assim nós ganhamos fé para praticar ela, para obedecer a ela. Nós aumentamos a nossa fé, porque nós tratamos com um Deus espiritual, invisível pelos nossos olhos, né, humanos. Então esse Deus, ele é invisível segundo ao olho humano, né? Então nós temos que ver ele através da fé na sua palavra, ouvir a Deus através de ler a Bíblia e crer nessas palavras. Então assim nós já estamos ouvindo a Deus, ao Espírito de Deus. Por isso não seremos aqui enganados. Então aqueles que querem ver para crer é que serão enganados, né? Os muitos enganados, perdão, as nossas falhas aqui, porque há muitas falhas técnicas, mas aqui é chamado aos que ouvem a palavra de Deus para prestar atenção na parte espiritual, não é nas falhas. Falhas nós temos, nós aqui que falamos temos falhas, nós que ouvimos temos falhas. Equipamento de gravação pode falhar, mas nós temos que estar focado aqui na parte espiritual, como Paulo está dizendo aqui: não atentais nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Então ele está dizendo para a gente atentar na parte espiritual, né? Aqui nós estamos de uma maneira simples e uma coisa simples de divulgar essas mensagens, que é a palavra de Deus. Nós não queremos encarecer a palavra de Deus também, porque muitos têm encarecido a palavra de Deus, né? Sendo que ela é de graça. Até mesmo que se for vermos o valor dela, ninguém poderia pagar. Por isso que ninguém pode vender e ninguém pode comprar, porque ela é de graça. Mesmo que ela seja caríssima, preço de ouro, não se compraria essa palavra. Mas há muitos até que vendem ela, né? Que acha que ela é cara, encarece ela. Ela não é cara. É que eles encarecem, né? Aqueles muitos que enganam a muitos, eles encarecem a palavra do Senhor Jesus, porque eles querem ser os mestres, né? Os únicos que são capazes de divulgar elas, de anunciá-las, né? Eles querem ser os pastores, né? Mas o Senhor Jesus é o pastor. Por isso, se ele é o pastor pode escolher muitas ovelhas para colaborar na sua obra, né? E nós aqui queremos ser essa ovelha, uma dessas ovelhas do Senhor, para colaborar com a sua obra. E é querendo levar as coisas espirituais de graça que nós estamos aqui a meditar. Então nós falamos muito aqui, mas a palavra de Deus, mais a gente ouvir, melhor é pra gente, né? Nós queremos que a parte espiritual chegue aos ouvidos dos amados do Senhor Jesus, das ovelhas do Senhor Jesus, das ovelhas que estão, né, precisando serem renovadas e das ovelhas que estiverem perdidas por aí. Das 2 ou 3 ovelhas que nós alcançarmos com esta palavra, estaremos assim satisfeitos, né? Porque estaremos gratos a Deus por sermos usados por essa obra. Então,
Aqui vem no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz o Senhor Jesus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, Se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico que se regalava, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o seio de Abraão, para a promessa que o seio de Abraão é a promessa, é a herança de todos que creem, como Abraão creu, de todos que creem na palavra de Deus, Então, ao morrer, aqueles que morrem crendo, entra na promessa, que é a promessa que o verdadeiro pastor fez a todos nós: salvar as nossas almas, Salvar o descanso das nossas almas. Então, esse mendigo, ele foi para o seio de Abraão, que é para o lugar da promessa, do descanso. Morreu também o rico e foi sepultado. O rico aqui morreu e foi só sepultado, O Lázaro, o pobre mendigo, morreu, mas foi levado pelos anjos, foi recepcionado pelos anjos para o seio de Abraão, para o descanso, para a promessa da palavra de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. O rico só foi simplesmente, não foi dado muita importância aqui, Ele foi somente sepultado. Então ele foi esquecido aqui. Caiu no esquecimento, vamos dizer. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão, a Lázaro, no seu seio. Então, o rico do inferno foi para o inferno, no caso. Então, estando ele em tormentos, foi para o inferno ser atormentado, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, quem está no inferno consegue ver aqueles que estão no descanso, Quem está no inferno consegue ver aquele que está no descanso eterno, aquele que está em tormento acaba vendo a glória do outro que está no descanso, no descanso eterno, na promessa que é da palavra de Deus, Viu Lázaro ali, e Lázaro no seio de Abraão ele viu. Então, versículo 24, nós estamos meditando por parte para compreendermos esta palavra. Então, versículo 24, então, chamando, disse: Pai Abraão, o rico falando lá do inferno, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Daí ele considerava Abraão como pai, Agora ele considerou Abraão como pai. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, lá no inferno ele lembrou da palavra de Deus, de ouvir as palavras de Deus, mas lá no inferno ele lembrou das palavras de Deus, porque enquanto ele vivia diariamente regaladamente, ele não se lembrava que Abraão era
imitar a fé de Abraão, né? Que é crer em Deus, crer num Deus invisível. Ele cria num Deus visível, que era as riquezas dele, né? Ele cria naquelas coisas momentâneas que ele tinha. Ele vivia daquilo ali. Ele não tinha fé nem esperança, né? Já aqui, né? Não interrompendo a leitura, mas já aqui o mendigo, ele cria num futuro. O mendigo não tinha o que desfrutar naquele momento. A única que restava ao mendigo aqui era ter esperança, ter fé, como Abraão teve fé para que Deus, né, fizesse na vida dele o que fez. Então o mendigo aqui vivia de fé, de esperança, esperança de vida melhor, esperança de matar a sua fome, a sua sede, esperança de ser curado, de ser limpo das suas chagas, suas feridas. Mas o rico vivia, ele não tinha esperança em nada, né? Esse rico aqui, ele não tinha esperança em nada, ele não esperava nada, porque tudo que ele queria, ele tinha e sobrava até. Mas o mendigo, ele vivia de esperança, de fé, que é o que o Senhor quer que nós hoje aqui vivamos, na esperança, na fé do descanso, do conforto eterno, da vida espiritual, né? Dos bens no céu, do tesouro no céu. Não é que nem o rico correndo atrás das riquezas desse mundo, do regalar a nossa carne, do descansar a nossa carne. Pelo contrário, o Senhor quer que nós matemos a nossa carne, que a nossa carne sofra, mas que o espírito não sofra dano nenhum, como aconteceu com o espírito desse rico aqui, né? Então, aqui no versículo 25, disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então o rico lembrou da palavra de Deus lá no inferno, mas ele reclamou, pedindo a Abraão, né, que mandasse a Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua dele. Mas Abraão, né, a palavra diz para ele assim: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Aqui ele veio para a promessa, para a esperança que ele tinha lá em terra, né? Lázaro tinha esperança de um dia acabar suas feridas, de um dia acabar sua fome, de um dia acabar suas dores. Então Lázaro entrou nessa promessa, nessa esperança que ele tinha. Mas o rico não tinha esperança em nada. Então o que veio para o rico foi o que? O tormento. Tu está em tormentos. E versículo 26, Lucas 16, 26, e além de tudo, disse Abraão, a palavra diz para o rico: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os que estão lá passar para nós. Então, entre o céu, entre o descanso, a promessa de Deus e o inferno, existe um abismo, de maneira que quem está no inferno não consegue mais passar para o descanso, para a promessa de Deus, da palavra de Deus, né? E nem sequer quem está no descanso de Deus pode ir mais para o inferno. Glória a Deus por isso, né? Então o rico queria passar para lá, o rico queria que pelo menos, né, que Lázaro viesse a refrigerar a língua dele. Ele lembrou de Lázaro, ele lembrou no inferno, ele lembrou da palavra de Deus, de Abraão, da promessa, né? Que Abraão é promessa, simboliza fé para nós, promessa das bênçãos de Deus. Através de Abraão nós somos abençoados pela fé. Por isso nós devemos manter essa fé na vida eterna, fé na salvação eterna, fé no alívio dos nossos sofrimentos, não nesse mundo, mas do alívio eterno, né? Como o rico aqui, ele não tinha fé nem esperança em nada, porque tudo que ele queria, ele tinha nesse mundo, então ele não esperava nada. Mas Lázaro esperava, né, a esperança da fé de Abraão, que um dia
ele seria livre daqueles sofrimentos, né, daquele tormento. Mas o rico não esperava nada, por isso ele foi lá para o tormento, e lá ele foi se lembrar da palavra de Deus, de Abraão, da promessa, né? E foi lembrar até do mendigo Lázaro. Lá ele foi pedir ajuda até para o mendigo, ele foi mendigar, mas não adiantou, porque de lá não tinha como Lázaro passar, ele passar para onde Lázaro estava, e nem Lázaro passar para onde ele está. E aí, então replicou, então o rico, né, escutando isso da palavra, replicou: Pai, eu te imploro que mandes em minha casa paterna, na casa do meu pai, mandes, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Então ele se preocupou até com a família aqui, né? Agora ele reconheceu a palavra de Deus e o poder que a palavra tem, porque ele mandou que a palavra fosse lá avisar na casa do pai dele aos 5 irmãos, para que eles não viessem para o tormento. Então o inferno aqui mostra que é um lugar de arrependimento eterno, onde a pessoa arrepende dos seus erros, mas não há como se livrar mais deles. Então esse rico arrependido, de certa maneira, mandou que a palavra de Deus fosse à casa do pai dele, avisar os irmãos dele, mas ele lembrou tarde demais, né? Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Então, aquele que está no inferno querendo que a palavra venha sobre as pessoas que estão na terra, a palavra, Deus manda dizer, Deus diz aqui, a palavra de Deus diz assim: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Então nós aqui hoje, que estamos vivos no dia de hoje, em 2020, nós estamos tendo a palavra, a Bíblia, né? Nós temos a Bíblia, não precisa que Deus mande um morto a avisar, né? Um outro profeta, um outro... Não, nós não necessitamos dessas coisas, nós temos uma palavra aqui hoje. Hoje Moisés, para nós, hoje é o Evangelho de Jesus. A palavra de Deus hoje simboliza Moisés aqui, ó, profeta. A profecia de Deus é o quê? Não é coisa desses enganadores, né? Dos enganadores, dos muitos enganadores e dos que o Senhor Jesus disse, os falsos profetas. Mas nós temos hoje, a profecia é a Bíblia, que fala da vida eterna, da salvação, de Jesus, da promessa, né? Então nós temos ela aqui hoje. Então, versículo 29, ele diz: Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos, né? Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependerão. Então o rico no inferno disse: não, pai Abraão, mas se alguém que estiver no meio dos mortos ir lá avisar eles vão se arrepender dos seus pecados, referindo aos irmãos dele que estavam na terra. Mas ele que estava aqui na terra não acreditou na palavra de Deus. Tanto é que Abraão disse: olha lá, ele tem os profetas, como também esse rico aqui teve os profetas para falar da palavra de Deus, mas não creu. Creu nos bens desse mundo, nas riquezas, no conforto do mundo. Então, ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então ele achou que só os irmãos dele iam crer e se arrepender se alguém dentre os mortos fosse lá avisar eles, né? E Abraão, para finalizar aqui, Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, quer dizer, ser incomodados, ser convencidos, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, se nós hoje aqui não ouvimos a Abraão nós hoje aqui não ouvimos a Moisés, né? E aos profetas, que Moisés e os profetas hoje está na Bíblia, não é aqui aqueles muitos enganadores que o Senhor Jesus fala.
lá no Mateus 24, que surgirão muitos em meu nome, enganarão a muitos, falsos profetas, falsos pregadores. Então, o Moisés aqui simboliza a Bíblia, simboliza a palavra de Deus, né? Hoje nós temos aqui, quais os profetas que nós temos na terra hoje? São Moisés e os profetas que nós temos na terra hoje. Não é os profetas que hoje se aparecem aqui encarecendo a palavra de Deus. É a Bíblia, é o Evangelho que está disponível para todos nós. Essa palavra ela está disponível para que todos nós escute a ela e creia nela e se arrependa dos nossos pecados e ande segundo a guia da palavra. Que nós andemos segundo a palavra de fé, de esperança. Esperança não segundo as coisas que nós vemos nesse mundo. Não esperança de adquirir as posses desse mundo, as riquezas, né? Não esperança de adquirir os bens desse mundo, né? E sim sofrermos, se for preciso, os males nesse mundo. Sofrermos as fomes, as doenças, né? As pestes, enfrentá-las na fé, esperando que um dia elas vão acabar. Vão acabar e nós entraremos no descanso eterno. Os anjos vão colher a nossa alma ao descer. Nossa alma não vai descer. Como nossa alma não será sepultada junto com o nosso corpo. Aqui nós podemos ver isso. A alma dos que estão na esperança, como o mendigo, que sofrem, sabe sofrer, né? Nós que sabemos sofrer as necessidades desse mundo, né? Mas nós cremos que haverá o fim delas. O sofrimento acabará um dia, né? Ainda que seja após a nossa morte, nós vamos desfrutar, né? Mas aqueles que voltam para as coisas que se veem desse mundo, como Paulo diz, né? Aqui em capítulo 4, versículo 18 de 2 Coríntios, aqueles que voltam aos olhos, à fé, para as coisas que se veem e querem viver regaladamente como esse rico, descerão, a alma vai descer junto à cova. Mas aqueles que vivem pela esperança, pela fé da promessa, pela fé no pai Abraão, que é a palavra, a esperança das coisas que vêm da palavra de Deus, os anjos vão colher as nossas almas. Os anjos não vai deixar a nossa alma ser sepultada junto com o nosso corpo para ir para o tormento. É isso que nós temos que esperar. As coisas espirituais, focar nossa vida, nosso dia, porque o rico diariamente, né? O rico diariamente, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, do melhor dessa terra, né? E que todos os dias se regalava esplendidamente. Todos os dias ele se regalava. Então ele tinha tudo o que ele queria, tudo o que ele precisava ele tinha em mãos. Por isso que ele não tinha fé, ele não dava ouvido à fé, né? A esperança. Ele não esperava nada, porque ele tinha tudo. Ele se achava que ele tinha tudo, melhor dizer, né? Mas ele não tinha nada, na verdade. Mas Lázaro nada tinha, mas Lázaro tinha muito. Lázaro tinha um tesouro no coração, que era a fé, que em sofrimento ele vivia na esperança de acabar o seu sofrimento, a sua dor, a sua fome, né? Lázaro vivia sendo lambido pelos cães, né? Até as suas feridas. Então aqui, amados do Senhor Jesus, amados do pastor Jesus, Senhor Jesus Cristo, aqui mostra que tinha um rico que não sabia ser rico, né? E tinha um mendigo que sabia ser mendigo, né? Que é o quê? A gente nos dias de hoje, de tormentos, de trevas, de sofrimento, nós temos que saber passar por isso, tendo a fé, a esperança que o fim vai acontecer esse sofrimento. Que aqui é sofrimento temporário, né? Como Paulo diz, porque as que se veem são temporais. Esses sofrimentos de hoje, nossa, aqui é temporais. E as que se não veem são espirituais, né? Eternas. As coisas que nós não veem são eternas, então nós devemos crer nas que não vemos.
Porque se a gente focar o olho, se a gente focar a nossa fé com as coisas que o olho vê, a gente vai viver como esse rico, atrás das coisas que dá o conforto para a alma, para a carne, né? Buscando os confortos. Quando a gente foca as coisas com o olho, né? A gente tem uma vida guiada pelo nosso olho. Nós somos guiados por esse mundo, pela a vida de conforto, né? Pela a casa maravilhosa, o carro maravilhoso, a comida maravilhosa, a roupa maravilhosa, né? Mas aqui, quando a gente tem a fé de Abraão, a gente sabe do sofrimento que temos nesse mundo, mas nós assim resistimos por causa da nossa fé, da nossa esperança em Deus, na salvação das nossas almas, na luta do dia a dia, enfrentando as feridas, a fome, né? O desespero que há nesse mundo, enfrentando as dificuldades que nós temos nesse mundo e teremos, porque o Senhor Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. Se nós querer, né, buscar o conforto da nossa carne para desviar das aflições, nós vamos cair na situação desse rico aqui. Mas se nós soubermos no Senhor Jesus, na fé, na esperança, sofrermos, ainda que seja como um mendigo, né? E não, esse mendigo aqui, com certeza ele não amaldiçoava aquele rico, ele não amaldiçoava ninguém, ele não culpava ninguém pelo sofrimento dele. Ele sabia sofrer os seus próprios males na sua própria carne, né? Então ele tinha esperança que ele venceria esses males, e ele venceu na vida eterna, herdou a vida eterna, morreu, mas foi levado pelos anjos. O rico não tinha esperança, não tinha fé, não ouvia as palavras de Deus, né? Como está escrito em João 8,47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. O rico foi sepultado, esquecido e desceu para o inferno, para o tormento eterno, aonde não há mais como voltar. Então, com certeza há muitos no inferno como o rico, arrependidos, né, querendo reparar o erro, mas não há como mais reparar o erro. Aqui é a nossa oportunidade de nós repararmos aos nossos erros, né, de nós nos entregarmos ao Senhor Jesus, de nós nos livrar dos enganos que vêm aos nossos olhos, que são oferecidos aos nossos olhos. Então, nós temos que tomar cuidado, crer nas coisas que não se veem e não nas que nós vemos com os olhos. Ter a esperança da vida eterna no Senhor Jesus Cristo, o pastor das nossas almas, o verdadeiro pastor. O Senhor Jesus é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Não há pastor nessa terra capaz de dar a vida por as ovelhas, porque há um só pastor e há um só rebanho. João capítulo 10, podemos meditar nele inteiro e nós vamos ver isso. E a voz, e esse pastor está falando hoje, a voz dele não para de falar, né? Porque a voz dele vem da Bíblia, da palavra de Deus. Mas aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus e serão salvos pela esperança, né, nas palavras de Deus. Serão salvos, né? Nós que cremos. Então devemos, mesmo que estejamos vivendo uma vida de mendigo, né, de tristeza, de problemas, de dores, de feridas, de fome, nós devemos, na esperança, na fé no Senhor Jesus, que nós superaremos isso e chegaremos até a vida eterna, ao conforto, né, ao descanso eterno. Então, viramos os nossos olhos para as coisas espirituais, as coisas que não se veem, né, que só vemos com os olhos espirituais. Por isso nós aqui pedimos ao Senhor que nos abra os olhos espirituais e os ouvidos espirituais para ouvir a sua palavra, que é espiritual. A sua palavra é espiritual, né? Porque muitos têm visto com os olhos, né? Têm vivido na luz, mas na luz que os olhos humanos vê, na luz que esse mundo mostra, a luz que é o engano da aparência, o engano da riqueza, né? O engano do conforto, o engano de palavras, de mentiras, tem corrido atrás disso. Mas nós preferimos, ainda que nós morramos como mendigos, né, fisicamente, mas morramos na fé, na esperança
de um dia cessar todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores, nossas chagas, né? Então, aqui também nós podemos meditar melhor e ver que tem cães. Esses cães daquela época era cães mesmo, mas hoje os cães podem ser até mesmo pessoas conhecedoras da palavra do Senhor, que vem querer lamber as nossas feridas, nossos pecados, que é querer lembrar os nossos pecados, nossos erros, porque todos nós pecamos, somos pecadores, né? Então, principalmente aqueles mais próximos de nós, que nos veem, né? Às vezes só consegue achar em nós os nossos pecados, né? As nossas feridas, nossas dores, até mesmo na parte financeira, material da nossa vida. Muitos cães, eles veem, eles querem passar o olho, né? Passar a língua nas nossas feridas, porque nós somos fracos, somos pecadores, falhos, né? Mas nós vivemos na esperança, na luta diária de vencer o pecado, vencer as fraquezas, vencer os erros, melhorar, né? Então é isso. Os cães existem hoje, né? Para nós que vivemos uma vida humilde, simples, nós vemos os cães querer passar a língua em nossas feridas, que são aqueles, até mesmo, como dizemos aqui, até mesmo aqueles mais próximos de nós, que passam os seus olhos nos nossos erros, no nosso passado, ou até na nossa situação presente, né? Muitos, entre até os irmãos, eles vêm a querer a lamber as nossas feridas, a relembrar os nossos erros, nossos pecados, mas nós continuamos na esperança. Nós sofreremos as nossas feridas, nós sofreremos nossos pecados e venceremos eles diariamente. Melhoraremos pela esperança de ouvir sempre na palavra de Deus, de voltar nossos olhos para as coisas espirituais, né? Então, aqui é uma boa palavra para todos nós meditarmos, que aquele que é rico saiba ser rico, e que aquele que é pobre, mendigo, saiba ser também um mendigo, porque o Senhor tem reservado para todos nós o descanso eterno, e nós devemos focar nossa fé, nossa vida na vida eterna, nas coisas celestiais. Olhar, escutar e ouvir a palavra de Deus com os ouvidos espirituais, não com os ouvidos materiais, com os olhos materiais, físicos, né? Porque muitos têm dado ouvido às coisas deste mundo. Até mesmo quando ouvindo a palavra de Deus, querem entender com o entendimento desse mundo, com o entendimento humano. Mas as palavras de Deus, meus amados do Senhor Jesus, elas são espírito. Como o Senhor Jesus disse, essa parte lá em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então as palavras de Deus, elas são espirituais. Ela é espírito e é vida. E quando nós recebemos ela, nós recebemos a vida e o espírito, que é a vida eterna. Nela nós buscamos a vida eterna, porque os males desse mundo nós sofreremos, todos nós passaremos, mas venceremos, porque o Senhor Jesus disse que todos nós passaremos por aflições, mas ter bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo e nós também venceremos. Como Lázaro venceu, mesmo sendo mendigo, Lázaro venceu o mundo, porque ele tinha fé e morreu na fé, na esperança de uma vida sem sofrimento, de uma vida eterna, de uma vida com abundância, né? Não na vida com abundância nesse mundo, porque nós devemos, um exemplo de que nós devemos crer nas coisas espirituais, entender a palavra de Deus como espirituais, porque o Senhor Jesus disse que o ladrão veio em Evangelho de João, capítulo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e vida com abundância, que é essa vida que Lázaro recebeu aqui, né? Não é essa abundância que o rico tinha aqui. É a abundância da vida eterna, né? Por isso que devemos ver a palavra com os ouvidos espirituais, porque muitos querem receber essa palavra, vida com abundância, para essa terra, a vida coisa que passa, né? Coisas temporais, né? Como diz Paulo, coisas temporais. E não é coisas temporais. O Senhor quer vida e vida com abundância, vida que não se acaba nunca, que nunca mais se acabará, que é a vida eterna, a paz, né? A luz, o descanso eterno. Essa é a vida que o Senhor. Porque os que veem com os olhos desse mundo, né? Eles, quando escutam o Senhor dizer: eu vim para que tenham vida com abundância, eles querem ver abundância já, né? Como rico. Não é isso que o Senhor quer nos dizer. Ele quer nos dar a vida como deu, abundância como deu para Lázaro, que tinha esperança, que vivia de esperança, de fé. Mas aqueles que querem a vida com abundância nessa terra não têm esperança senão aquela que os olhos veem. Mas nós cremos, nós esperamos nas coisas divinas e espirituais. Então, vamos continuar, meus irmãos, crendo na esperança da vida eterna. E aqui nós deixamos o nosso conselho. Nós citamos partes aqui, mas podemos aqui ler capítulos inteiros que aqui é citado. E Deus vai revelar, Deus vai mostrar coisas, até vai ensinar vocês, a nós todos que lemos a palavra dele inteira. Deus vai ensinar coisas até maiores aí. Deus vai iluminar vocês com a palavra dele, muito mais até do que nós aqui estamos a anunciar. Então nós não queremos aqui e não somos mestres, professores nem pastores, e sim somos ovelhas do Senhor Jesus e queremos ouvir a sua voz e queremos ser aceitos como escravos, como instrumento, como ovelhas, como obreiros do Senhor, para anunciar as suas palavras, as palavras que ele aqui já falou, de graça, e levar ao nosso próximo, aos nossos irmãos, que nós todos somos ovelhas dele. Então nós queremos ser uma ovelha junto com vocês, com todos que ouvem, para incentivar nossos próximos a ir para a palavra, né? Para ouvir a voz de Deus, que é a palavra, é a Bíblia. Todos nós vamos ler a Bíblia. Vamos nos unir em 2 ou 3 em casa e meditar nessa palavra. Vamos nos ajuntar no rebanho do Senhor Jesus, do pastor verdadeiro, do único e verdadeiro pastor, o pastor das nossas almas. Que todos os amados do Senhor Jesus nos perdoe pelas falhas, pelos erros aqui, pela maneira de divulgar essa palavra, mas a intenção é espiritual. Então que todos sejam espiritualmente abençoados, tendo os ouvidos espirituais abertos, os olhos abertos, espirituais, e focando nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, que são coisas temporais, coisas passageiras. Meditem nessas palavras, meditem, abram as suas Bíblias e vamos juntos dar unidos, irmãos e irmãs, na fé que é a palavra de Deus, na esperança que há na palavra de Deus, na esperança da vida eterna, não nas coisas que se veem nesse mundo de hoje, não buscando as coisas que vai confortar nossa carne, não nas coisas que confortam nossos olhos, mas sim nas coisas espirituais que vai confortar a nossa alma eternamente, junto com o Senhor Jesus, no descanso eterno. Que a paz, que a luz do Senhor Jesus alcance a todos nós e ele venha fazer a sua santa vontade em cada um de nós, segundo as necessidades de cada um e segundo a vontade santa de Deus. Em nome do Senhor Jesus, e amém, e graças a Deus. Continuemos. Amém, Senhor Jesus.